Temos que ter o nosso coração firme em Deus. Eu sempre que acontecem essas coisas, eu sempre olho para mim e falo: Jesus, tem misericórdia de mim, da minha vida. E você também deve. O grande problema para mim maior é o Evangelho, né? Como o Evangelho hoje ele tem sido afrontado, como que a igreja tem sido destratada e como o nosso testemunho não tem sido bom por causa daqueles que aparecem. Agora, quando a gente fala isso, é claro que Deus conhece os seus, não é verdade? Deus conhece a igreja, Deus conhece a sua vida. Isso tem dois lados. E eu estou falando essas coisas, esses problemas, essas dificuldades todas, para falar exatamente dessa questão das misericórdias de Deus, não é? Que nós precisamos, assim, saber que por mais dificuldades e mais fragilidades a gente apresenta, pode apresentar na nossa vida, que nós devemos buscar as misericórdias de Deus. Nós devemos buscar e entender que Ele é, mas o Senhor disse, Romanos 9, 18, ele tem misericórdia de quem Ele quer. Então, como é que nós vamos saber isso, né? Eu sempre fico com a verdade de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que Deus é um Deus misericordioso, né? Embora na aplicação disso, mas quem disse que Deus não foi misericordioso? Quem disse que Deus é só misericordioso quando Ele nos aprova? Quem disse que quando Deus reprova alguma coisa, ou Deus revela, não é exatamente a prova do amor dele? Porque a Bíblia diz que Deus pode transformar qualquer miséria, qualquer tragédia a nosso favor. Ele pode transformar que uma situação crítica, dramática, coopere no final para o nosso bem, para o nosso bem-estar. Eu estava hoje conversando com a esposa desse pastor nosso e orando, e eu estava agradecendo a Deus, não porque o pastor está sofrendo essas coisas, mas porque por trás desse ato está a bondade de Deus, está o amor de Deus, está a maneira que Deus permitiu, porque tem sempre isso, tem sempre isso. Eu não entendo, porque alguém, por exemplo, passa incólume. Bom, eu entendo, no meu coração eu entendo. Quando alguém peca muito tempo e aparentemente nada acontece com ele, ou ninguém sabe, eu entendo que isso é misericórdia de Deus. Mas para nós que não somos essa pessoa, a gente acha que Deus está sendo parcial, porque quem semeia tem que colher, não é verdade? Então a gente olha assim e fala assim: poxa, como é que fulano escapa, né? Como é que fulano também... Aí nós estamos com esse problema no Brasil, né? Da corrupção, os políticos presos. Quantos políticos estão soltos? Você fala assim: como é que pode fulano não estar preso? Como é que pode não descobrir nada de fulano? Todos nós acreditamos que aquele político também, né, tão amigo, apareceu em todas as fotos do pessoal que está com problema. Como é que pode ele não ter feito nada de errado? Como é que pode? Pois é. Então tem várias coisas assim que é muito difícil de entender mesmo, que escapam ao nosso entendimento. E pensando um pouquinho sobre isso, eu voltei para esse personagem bíblico, que ele tem um mistério, né? Que é o rei Manassés. Romanos 9, 18, portanto Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Endurece o coração daquela pessoa, endurece o sentimento daquela pessoa, não é? Você vai dizer assim: quando Deus teve misericórdia de Israel, Ele teve misericórdia de Faraó? Quando Deus teve misericórdia de Israel, Ele teve misericórdia dos egípcios? Não é? Então, como é que a gente vai interpretar isso? Porque, usando esse termo aqui de Romanos, o texto, Deus disse para Moisés: vai lá, fala com o Faraó, mas Faraó não vai liberar não, porque eu vou endurecer o coração dele.
Eu vou endurecer o coração de Faraó, para ele não concordar, ele não fazer essa situação. Então, eu quero pedir que você deixe a Bíblia aberta. Não sei se eu vou ler o texto, é um texto longo, que está em 2 Crônicas, capítulo 33. Eu ia ler os 20 primeiros versículos, não é? Que é um resumo da história desse rei Manassés. E o versículo 20 diz: Manassés descansou, quer dizer, com seus antepassados, foi sepultado em sua propriedade, e o seu filho Amon foi o seu sucessor. Então, do versículo 1 ao versículo 20, nós temos assim um resumo do reinado deste rei. Vou pedir que você, então, deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo 33, e eu vou fazer alguns comentários sobre essa história. É uma história eu diria assim, muito intrigante e, ao mesmo tempo, uma história inspirativa, que nós podemos ler na Palavra de Deus, que é a história desse rei Manassés. Então, eu gostaria, antes de continuar, não é? E essa minha narrativa, fazer aqui uma ênfase no versículo 2, porque o versículo 2 sintetiza todos os atos desse Manassés, não é? Diz aí, ele fez, segundo Crônicas 33, 12, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Então, só esse versículo, penso eu, é suficiente para nos mostrar a qualidade de vida desse homem, a qualidade da vida espiritual desse homem. Podia dizer que ele não tinha vida espiritual nenhuma, que ele era um sujeito que desprezava tudo que ele havia recebido, tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia sido colocado no coração dele a respeito de Deus, porque ele fez tudo, ele fez o que o Senhor reprova. Ao invés de seguir o exemplo do seu pai, ele imitou as práticas, não as práticas ruins, as práticas violentas, mas as práticas detestáveis das outros povos, das outras nações. Tudo na vida, querido, não esqueça disso, começa com Deus. A nossa vida espiritual começa com Deus, a sua vida espiritual começou em Deus, e ela precisa terminar também com Deus. Não é só começar com Deus e não terminar com Deus. Por quê? Porque não há vida fora da presença de Deus. Não há vida fora da presença de Deus. A grande maioria das pessoas, ela não vive a verdadeira vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, antes de receber esta vida que Jesus veio nos dar, nós e as pessoas e o ser humano simplesmente estão contando os seus dias. O tempo apenas está passando. E a pessoa está aí envolvida nas suas atividades humanas, não é? Acorda, come, dorme, trabalha, descansa, come, num passar de tempo, num contar de dias apenas. Porque a vida está em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados irmãos? Então, eu quero pensar, ou alinhavar, anotar rapidamente algumas práticas de Manassés que desagradaram a Deus. Eu penso que o temor de Deus é exatamente essa coisa de não querer desagradar a Deus. Nós temos que olhar para nós, né? E dizer assim, será que eu tenho vivido a vida desse jeito? Que eu não quero desagradar a Deus? Muitos de nós não ouvimos, não aprendemos isso. Só ouvimos de um Deus que resolve o nosso problema, nós só ouvimos de um Deus que vai nos abençoar, só ouvimos de um Deus
que vai quebrar os nossos galhos, porque Ele é misericordioso, Ele é mesmo. Então, Ele é misericordioso, Ele vai fazer, Ele vai abençoar de qualquer maneira. Aí, não, se você tiver fé, não, você pode ser até desobediente. E aí Ele vai te abençoar. Ele vai. Então, nós não aprendemos sobre esta coisa que importa, não é? Quando o apóstolo foi confrontado, e ele disse assim: não, importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus e não agradar os homens, não é? Então, esse versículo a gente usa para falar a verdade, para pregar o Evangelho. Eles estavam pregando a verdade, eles foram ameaçados: para de pregar isso aí, senão vocês vão para a cadeia, senão vocês vão ser açoitados, vocês vão ser enforcados. Então ele disse lá: importa agradar a Deus, importa fazer a vontade de Deus. Mas nós temos que pegar isso e trazer para a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Isso é o temor de Deus na nossa vida. Não, eu vou fazer, eu gosto, eu acho gostoso, eu quero, eu mereço, eu tenho direito. Mas será que isso agrada a Deus? Será que eu vou estar agradando a Deus? Então, rapidamente, eu quero compartilhar com você alguns pensamentos, né? Você pode ler depois o capítulo anterior, a história desse homem. Ele era filho do rei Ezequias. E é interessante porque Ezequias foi um dos melhores reis de Israel. Um dos melhores reis. Diz os capítulos anteriores ao capítulo 33, por exemplo, no capítulo 29, a gente lê sobre o rei Ezequias, e lá diz que Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Diz aqui 29, 2. Mas nós lemos aí no 33 que Manassés não seguiu os passos de Ezequias. Ele fez tudo o contrário. E diz o versículo 3 aí: ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Querido, isso não foi uma coisa assim, sem querer. Salomão também errou e pecou, mas Salomão é porque ele teve muitas mulheres, e as mulheres deles é que botaram altares lá. As esposas dele, dos outros pobres, assim: ô queridão, ô lindo, ô maravilhoso, me dá um dinheirinho aí para eu fazer um altar para o meu Deus. E ele fez, ele não foi lá, ele não reconstruiu. Mas o que esse Manassés faz, o que esse menino faz, o que esse rapaz faz é pior. Ele reconstruiu, ele mandou, ele pagou, ele ergueu os altares para os Baalins e fez postes sagrados. A maldade desse rei chegou ao cúmulo de queimar os próprios filhos em sacrifício aos seus deuses. Ele diz o versículo 6 aí, do capítulo 33, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira a Deus. Deus ficou irado com ele. Esse Deus que é um Deus misericordioso. Esse Deus que tem misericórdia de quem Ele quer e que endurece quem Ele quer. Veja o que ele fez, não é? Versículo 9: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E ele repete uma atitude de algumas pessoas, né? Que elas não querem pecar sozinhas, elas erram, elas desobedecem, elas colidem, elas afrontam, mas elas querem que outras pessoas também, elas querem arrastar outras pessoas, usam da sua influência para isso. E ele desencaminhou, desviou do caminho Judá, a nação e o povo de Jerusalém. Nós temos uma forma de olhar para isso aqui, para essa situação, e de julgar certas situações. Nós temos uma prática muito assim de julgar por uma lei chamada lei da causa e do efeito. Nós citamos muito isso uns para os outros,
que aquilo que o homem semear, ele ceifará. Mas isso não é bíblico? É. Mas isso não é verdade? É verdade. Mas nós citamos muito, e isso acaba sendo uma certa maneira nossa. Não, um sujeito desse, a gente estivesse lá, fala, esse Manassés tem que morrer também, tem que mandar matar ele. Esse Manassés não tem jeito, não. Esse cara não tem jeito, ele já foi longe demais. Né? Eu e você, nós iríamos julgá-lo desta maneira. Em nossos termos, se você peca, você desagrada a Deus, não é? E aí nós temos aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que para a filosofia e para outros padrões humanos, filosóficos, é aquela lei chamada lei da causa e do efeito. Todo resultado tem uma causa, alguma coisa aconteceu aqui. Né? Por que nada acontece por acaso? Se acontece uma situação assim, houve uma razão, alguma coisa provocou, houve uma origem, uma causa daquele problema, daquela dificuldade. Nós sempre estamos assim. Né? Às vezes não tem nada a ver. Né? Eu já citei isso aqui, eu acho muito interessante, quando fazem essas reportagens do interior do Brasil, de pessoas de muita idade, fulano, aquele senhor que completou 103 anos, 102 anos. Aí vai o repórter lá perguntar para ele qual é a causa. Qual é a causa que gerou nele um efeito? Como é que o senhor conseguiu? A repórter carinhosa fala assim, conta para nós qual é o seu segredo, como é que faz para chegar aos 102 anos? Aí o velhinho dá uma fórmula que não tem nada a ver com a razão que ele viveu 102 anos. Não, minha senhora, você tem que acordar cedo. Eu todo dia de jejum, eu tomo uma pinga, eu tomo um copinho de cachaça, eu só tomo banho frio. Uma vez eu em Juiz de Fora, e eu estava na fila do supermercado e tinha um velhinho na minha frente falando, um velhinho falante, ele bateu no peito, puxou as calças para cima e falou assim, eu tenho 78 anos, olha, sabe por que eu tenho esse vigor todo? Porque eu só tomo banho frio. Eu nunca tomei um banho quente. Então a razão de eu ter esse vigor, essa cabeça boa, é só tomando banho frio. Aí eu falei, meu Deus, então eu estou baleado porque eu só tomo banho quente. Aí cheguei em casa e falei, só vou tomar banho frio. Rapidamente peguei logo uma gripe, fiquei doente, e a minha saúde ficou pior. Parece que aquela fórmula não era muito correta, não. Então, mas nesse caso, a causa não tem nada a ver com aquele efeito. Não tem nada a ver. Então, deixando essa parte aí, que é das relações sociais, humanas, da pedagogia, da filosofia, para explicar essas coisas, mas nos nossos termos espirituais e bíblicos, nós temos essa verdade, esses termos nossos que são, se você peca, você desagrada a Deus. Não tem como pecar e agradar a Deus. Não há como você viver de qualquer maneira e querer dar para Deus o que você quer. E Deus vai ter que ficar satisfeito com o que eu faço e com o que você faz. Não, é como Deus falando para o seu povo, vocês vêm aqui, cantam muito bem, mas o coração de vocês não está longe de mim. Eu não fico feliz quando vocês entram na minha casa para me adorar, eu fico com raiva, eu fico irado, eu viro as costas. Por quê? Porque vocês me adoram com a boca, mas o coração de vocês está longe. Como é que o nosso coração está longe? Se eu não pratico, não obedeço a palavra de Deus. Se eu transgrido, se eu desobedeço. Então, no caso de Manassés, se nós fôssemos juiz dele, certamente nós o condenaríamos. Nós íamos condená-lo em razão da sua prática. Ele fez essas coisas abomináveis. Ele está errado, ele está fora. Mas eu percebo que para Deus esta lei não é tão linear assim. Esta lei não é tão linear assim. O problema é quando a gente quer ser o administrador desta lei. O problema é quando eu quero ser o aplicador desta graça de Deus, que não é linear. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, mas não sou eu que vou arbitrar isso, não sou eu que controlo isso, não sou eu que digo para você, não, você está frito, Deus não vai ter misericórdia, nem Deus vai ter misericórdia de você. Você não pode falar isso.
Você não pode condenar, eu também não posso. Você também não pode absolver. Não, você não pode absolver ninguém. Você não pode entrar nesse campo. Se você errar, se você pecar, se você desagradar a Deus, você pode buscar a Deus com arrependimento. Você pode clamar a Deus que Ele tenha misericórdia de você, que você se arrependeu, que os seus olhos foram abertos, que a graça de Deus foi derramada. Então, veja comigo rapidamente como é que Deus lidou com Moisés. O texto nos diz que Deus agiu como nós agiríamos a princípio, não é? Versículo 11, por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Se nós estivéssemos lá, nós íamos bater palma para Deus. Nós íamos dizer, está certo, Deus está certo, hein? O que você acha? Você acha que Deus não podia ter dó dele? Deus não podia ter misericórdia dele? Não, Deus é Pai, Deus é justo. Não é? Nós concordaríamos com essa juízo, vamos dizer assim, que Deus executou contra o Manassés. Nada mais verdadeiro. Errou, tem que pagar. Né? Pisou na bola, tem que responder pelos seus atos. Então, a história do Manassés poderia ter terminado aí. E eu acho que todos nós entenderíamos. Todos nós íamos dizer, não, tudo bem, está certo, é isso mesmo, está vendo? Ó, vamos abrir o nosso olho, olha aí. Viu Manassés? Viu como é que não vale a pena? Manassés poderia ter terminado seus dias no deserto, vivendo como um bicho, vivendo como um animal. Nós leríamos esta história e a acharíamos natural, normal. Afinal, depois de tudo que ele aprontou, o final da sua vida não poderia ser outro. Quem peca, morre. Está na Bíblia. Mas não foi com este tratamento que Deus lidou com Manassés. Em primeiro lugar, vamos perceber aqui no texto, como é que Deus manifestou a sua misericórdia com esse rei. Deus teve misericórdia de Manassés. Em primeiro lugar, Deus teve misericórdia em Manassés, porque o texto me mostra que Deus continua falando, buscando. Sabe quando você ouve a voz de Deus na sua situação mais miserável, na sua maior cegueira? É Deus buscando você. É Deus não te deixando lá. Então diz o versículo 10 que o Senhor falou a Manassés. E esse problema alguns de nós temos. O versículo 10 diz, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Mas Deus continuou falando, continuou chamando. E aqui é importante também a gente saber que Moisés, nos termos da aliança do Velho Testamento, ele conhecia Deus, ele conhecia a lei, ele conhecia o caráter de Deus, ele foi ensinado, ele foi educado pelo seu pai Ezequias nos caminhos do Senhor. Ezequias só fez o que agradava a Deus. Ele disse, está vendo, meu filho, nunca faça isso, é o Senhor na nossa vida. Todas as reformas de Ezequias, todo aquilo que Ezequias botou em ordem, o menino Manassés estava vendo. Então, quando diz assim que Deus, o Senhor falou a Manassés ao seu povo, é que aquilo não era uma coisa que Manassés, nunca tinha ouvido a voz de Deus, não sabia que Deus nem buscava e nem falava. Não, não é isso não. Ezequias foi educado nos caminhos do Senhor, mas por uma decisão pessoal, ele não quis seguir esse caminho. Por uma decisão pessoal, ele não quis seguir o caminho do Senhor. Ele se afastou daquelas instruções recebidas em casa, ele jogou fora. E ele começou a andar pelo seu próprio caminho, pelo caminho da sua vontade, da sua humanidade, da sua carne, e pelo caminho dos outros povos. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de toda a maldade do rei, Deus
ainda abriu uma oportunidade para ele ouvir. Deus ainda agiu e falando, chamando pela sua palavra, chamando pela sua voz aquele homem. Então, eu digo para você, em nome de Jesus, e para mim também, que nós podemos perder muitas coisas na vida, mas não perca a capacidade de ouvir a voz de Deus. Não perca a sensibilidade. Quantas pessoas hoje que têm experiência com Deus, que ouviram a voz de Deus, estão aí totalmente surdas, com os ouvidos moucos, fechados para Deus. Ah, não, Deus me abandonou. Deus está falando sim. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, Deus corrige, Deus encoraja, Deus anima, Deus diz, volta para mim. Leia o Velho Testamento, quantas vezes essa palavra foi dita para a nação, volta Israel, volta Israel. Se arrependa, Israel. Então, que você nunca perca a voz de Deus na sua vida. Não permita, querido, que as coisas da vida ocupem tanto a sua mente, o seu coração, que impeçam você de reconhecer a voz do Senhor. Infelizmente, hoje, muitos estão com o coração endurecido, como nos fala a palavra de Deus. Às vezes, esse momento da revelação da verdade é puro amor de Deus. Estava orando hoje pelo nosso pastor lá, com a sua esposa, com um outro bispo, estávamos lá, demos as mãos, e eu comecei a orar e dizer, Senhor, obrigado pela tua bondade na vida dele. Bondade, porque se o Senhor podia ter ocultado, e nós não estamos nem julgando, condenando ele, que as coisas são bem complicadas nessa questão da justiça, nesses tempos modernos, não é? Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui e falar uma coisa para você. Domingo, aqui à noite, antes do culto começar, eu estava conversando com 2 irmãos aqui da nossa igreja, estão ali fora, que eram policiais. E aí um deles estava me contando uma história de um colega da guarnição deles. Estava falando assim, bispo, a gente está falando que uma equipe, né, de soldados lá do quartel deles foi presa. Um sargento, um cabo e 2 soldados. Foram presos, estão lá, presos no quartel, porque o telefone de um deles estavam grampeados, e eles estavam dizendo, os 2 irmãos aqui, pô, gente boa, cara, gente boa, tudo gente boa, a gente conhece eles, pessoal legal, eles não são assim, ruins não. Mas o que aconteceu? Eles começaram a brincar na celular, na mensagem, né? Começaram a brincar, e aí? Vai vender essa arma aí, vai vender aquelas armas? E não sabia que o telefone estava grampeado. Então, aconteceu o que aconteceu com o Bolsonaro hoje, e alguém publicou na rede social várias conversas de rapazes, de moças recentes, brincando com a questão do Bolsonaro ir para Juiz de Fora. Não sei se eram pessoas que moram em Juiz de Fora, mas alguém colou várias conversas. Ah, o Bolsonaro vai ter que ir em Juiz de Fora. Poxa, é boa oportunidade de dar uma facada nele. Você imagina? E aqui está tudo copiado, colado. Eu acredito que essas pessoas estavam, né? Aquela rixa política, né? Ah, vamos dar um tiro na cara dele. Ah, que bom, vamos juntar um pessoal para tacar pedra nele. Só que aconteceu o que aconteceu hoje. E ele precisa das nossas orações aí, né? Como ser humano, foi grave, não foi grave, parece que foi grave. Uma facada atingiu alguns órgãos dele, estava sendo operado e tal. Mas você imagina. Então, toma cuidado com as suas brincadeiras, meu irmão. Toma cuidado com as brincadeiras que você bota na rede social hoje. Porque nós todos estamos sendo olhados, estamos todos sendo vistos. Cuidado para você não brincar com certas coisas, porque brincando, às vezes, você pode ser enredado numa situação. Eu gosto de brincar, mas eu escuto essas histórias assim, né? E quantas vezes eu fui escrever uma coisa lá e eu, no meu caso, eu me senti assim. Estou escrevendo uma resposta, contando uma historinha, dando risada, e eu senti aquele negócio assim, não publica isso. Eu, antes de apertar lá o publicar, eu fiquei pensando assim, para que eu quero falar isso aqui?
Por que eu vou fazer isso? Então, já paguei. Então, tenha cuidado com isso, né? Eu falei assim para os nossos irmãos: pois é, mas os caras são uma besta. Como é que os caras vão brincar no tempo que ele está vivendo desse? Como é que o soldado brinca com isso? Brinca com isso. Estava me lembrando, de 40 anos atrás, sei lá, 30 e tantos anos atrás, eu estava com, acho que já falei isso aqui, estava com mais uns 3 pastores, e nós íamos não sei para onde, entramos no mercado para fazer umas compras. Isso tem bastante tempo. E um pastor foi fazer um cheque para pagar, e aí a moça pediu, não sei o que pediu, que eu brinquei. Eu falei assim: não, é que esse cheque ele roubou agora, ele não sabe o número. Eu falei qualquer brincadeira assim, como se o cheque fosse falso. Aí a moça ficou olhando para mim, olhando para ele. Só um instantinho, ela apertou a luz, chamou o gerente. Foi uma brincadeira assim. Aí, não, que isso, foi uma brincadeira, tal. Não tinha débito, não tinha essas coisas, você pagava em cheque. E aí, uma brincadeira que você não faz por mal, e a gente se vê enredado, envolvido, e depois a gente dá um trabalhão para explicar, para provar, e sem necessidade, tá certo? Então, voltando aqui, Jesus fez uma advertência aos seus discípulos que discutiam sobre a falta de pão. Eles discutiam, Marcos 8,16, eles discutiam entre si dizendo: e por que não temos pão? É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? O coração está endurecido? Perguntou Jesus. Então, pegando essa pergunta de Jesus, o pior que pode acontecer é quando nós perdemos essa sensibilidade, essa capacidade de ouvir a voz de Deus, né? Eu tenho misericórdia de quem eu quero e eu endureço com quem eu quero. Então, não feche os seus ouvidos, não deixe que o seu coração seja endurecido por uma incredulidade. Não feche os seus ouvidos, pois Deus continua falando e querendo restaurar a nossa vida. Eu aprendo ainda aqui que nós não devemos nunca, jamais perder a prática de orar ao Senhor, de buscar a Deus. Manassés se achava autossuficiente para reinar e fazer o que bem entendia, o que ele queria fazer. Quando ele se viu privado da sua liberdade, quando ele percebeu que forças maiores o subjugavam, ele caiu em si, ele humilhou-se diante de Deus. Você lembra do profeta Jonas também? Nada. Vou nada. Na história do livro de Jonas, a primeira informação que nós temos que Jonas orou é quando ele está dentro da barriga do peixe. Mas até chegar naquele buraco, naquela escuridão, ele não tinha orado. Não orou para não desobedecer, não orou para ir para Tarsis, não perguntou nada para Deus, não orou nem para que aquela tempestade passasse, não é? Então, não perca a prática de orar a Deus, não perca a prática de buscar a Deus em oração. Não busque obedecer a palavra de Deus, que diz que nós devemos orar sem cessar. Eu quando eu me converti, que eu ouvia de orar sem cessar, me parecia sempre uma coisa absolutamente impossível. Como que vai orar sem cessar? O problema é que alguns de nós, que já temos muito tempo que buscamos e servimos a Deus, ainda achamos que não pode obedecer, orar sem cessar. Às vezes estamos presos. Eu, quando me converti, eu estava muito preso ao modelo de orar, de dobrar os joelhos, né? Aí temos o ensinamento de Jesus, que temos que saber traduzir também. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Então parece que eu só posso orar dessa maneira. Mas vem a palavra de Deus também, que diz: eu devo orar sem cessar, manter comunhão com Deus, manter contato com Deus, manter o coração voltado para Deus.
E a gente pode orar sem cessar, pode orar trabalhando, pode orar fazendo alguma coisa, está ali, não é? Querendo glorificar a Deus, honrar a Deus, agradar a Deus. Quando a gente ora sem cessar, quando uma proposta errada vem, a gente logo já tem a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque nós andamos ali em comunhão com esse Deus, nós queremos agradar esse Deus. Então, quando o Manassés, diz aí o versículo 12 do capítulo 33, em sua angústia ele buscou. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e se humilhou muito diante do Deus dos seus antepassados. É interessante que o texto nos diz que ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. E eu gostei dessa afirmação aqui, porque Deus não deixou de ser Deus para Manassés, mesmo quando ele praticava todas aquelas misérias e aberrações. Então, uma das práticas que não pode estar ausente da nossa vida é a prática da oração. Nunca pare de orar, nunca pare de lutar, não é? A nossa luta, a luta do cristão é a luta da oração. Que coisa ruim quando nós achamos que algumas coisas podem ocupar o lugar da oração na nossa vida. Que coisa negativa, que coisa que nos enfraquece, quando nós perdemos esta capacidade. Perdemos. E comum acontece com todos nós, sabia? Acontece com todos os crentes. Acontece com gente que fala de oração. De repente, da minha boca, em alguma situação, saiu, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sem que antes nós tenhamos que orar. De vez em quando eu lido com alguns pastores, né, com vários pastores, e aí tem pastor que fala, não, bispo, precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Não, cara, vamos orar, vamos esperar em Deus, vamos depender de Deus, vamos pedir a Deus as coisas antes. Não, mas precisa disso, a igreja precisa fazer isso. Sim, vamos pedir que Deus nos dê. Vamos esperar em Deus. Aí, pastor, fica aquela situação assim, né? O pastor olha para mim como quem diz assim, pô, parece que o bispo não quer me ajudar, ou parece que o bispo não está entendendo. E não é isso. Nós precisamos ter esta capacidade, nós precisamos depender de Deus, crer em Deus e buscar o Senhor em todas as coisas. Mas o importante é que ele sabia, Manassés, então quebrantado nesse momento, que a única saída para a sua vida estava em Deus. O problema é que quando está tudo mais ou menos, eu acho que existem outras saídas para mim. Ou a gente acha que a gente vai conseguir arrumar essa saída, ajeitar essa saída. A única saída para a sua vida está em Deus. A única saída para a sua vida está em Deus. Não é? Eu sempre vou citar, o tempo que eu estou aqui, já citei 100 vezes aqui essa verdade, que eu ouvi da boca do bispo Roberto, num contexto, eu nunca vou esquecer. Quando Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E o bispo estava falando sobre a igreja, o bispo estava falando sobre o serviço da igreja, o ensino da igreja, o estabelecimento de uma igreja, a abertura de uma igreja. E o bispo Roberto estava dizendo assim, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele deu um ponto, fez um ponto e falou assim, o problema é que eu sei fazer muitas coisas. O problema é que a gente aprende a fazer muitas coisas, ou acha que aprendeu, acha que já sabe, Geralmente a gente, não, Deus me ajudou, passa o tempo, não, eu fiz, a gente começa a se apossar das obras de Deus, né? Bons homens. Não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que a gente começa a achar que a gente mesmo faz, que fez, não é? Não, isso aqui eu fiz, deixa eu te mostrar aqui, ó, isso aqui foi assim. Às vezes, na narrativa, às vezes na explicação, a gente está escanteando Deus. Não é? Vem alguém aqui para conhecer, como é que construiu? Aí começa a contar, não, que fez assim, eu fiz isso, eu dei um terreno,
eu vendi o meu terreno, eu vendi o meu carro, eu dei o meu carro. Começamos a contar coisas e parece que quase não se ouve o que foi Deus que fez tudo, que tudo vem dele, que tudo procede dele. Com que facilidade eu posso me apropriar das obras de Deus? Com que facilidade eu posso me apropriar com as obras que Deus fez através da minha vida? Quanto mais eu cresço, quanto mais eu entendo, devia ser o contrário, mas não é. Então, nunca esqueça isso no seu coração. A única saída para a sua vida está em Deus. Não importa a situação, a área, não é? Isso não faz da gente legumes, não faz da gente... Mas essa dependência, até para se levantar e lutar, até para puxar a espada nos termos de Davi, dos seus valentes e vencer, depender de Deus, confiar em Deus, porque a única saída está em Deus. Então, versículo 13, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta para Jerusalém e o seu reino. Então, é preciso ter uma disposição de mudar a qualidade da nossa vida. Não é só pedir, não é? Mas é querer mudar a maneira de viver, a maneira de agir. Observe que, leia o texto todo, Manassés não foi apenas restaurado e levado de volta para Jerusalém. Ele teve também de volta o reino para suas mãos. Deus não apenas Ele nos cura, nos perdoa, nos restaura, nos liberta, mas Ele devolve para nós tudo aquilo que perdemos durante a nossa ausência da sua presença. Eu teria outras coisas para falar para você, mas eu não tenho tempo, não é? Mas eu vou terminar dizendo que nós precisamos tomar alguma providência para impedir que a velha vida volte a nos dominar. Às vezes a gente passa por uma fraqueza espiritual, um distanciamento de Deus, um esfriamento, uma falta de temor, um abandono da oração. E aí a gente, na nossa aflição, na nossa miséria, na nossa crise, a gente busca Deus. Aí Deus vem e nos restaura, e nos leva de volta, e coloca nas nossas mãos novamente aquilo que nós já outrora tínhamos feito, tinha sido dom dele, capacidade dele. Só que a gente vai e não vai para aquela vida de vigilância, não vai para aquela vida de dizer, não, graças a Deus, graças a Deus. Aprendi diante de um problema na igreja, uma situação, com outro colega, que estávamos diante de uma situação de um amigo, um pastor que havia caído no seu ministério, havia tropeçado, estava caído, e aí esse colega falou para mim uma frase também que eu não vou esquecer, ele falou assim, Miguel, quando nós caímos, ou quando alguém cai, não pode se levantar rápido, porque se alguém cai e se levantar muito rápido, pode ser que ele caia de novo. Às vezes, se levantar muito rápido, a gente pode cair de novo. Então, você vê aí no versículo 14, o que diz aí? Versículo 14 tem um ensinamento espiritual para nós, né? Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi. A oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. O que ele fez foi levantar uma muralha para protegê-lo contra os seus adversários. Nós precisamos fazer isso. Às vezes, por que tem pessoas que se afastam e Deus vem, Deus tem misericórdia, Deus perdoa, Deus restaura, Deus devolve, Deus abençoa, e daqui a pouco aquela pessoa está assim, novamente foi influenciada. Aí a gente fica irritado, rapaz, você não tem paciência, rapaz, você é um crente sem vergonha, rapaz, por que você novamente caiu na mesma coisa? É porque aquela pessoa não aumentou a altura do muro externo. Ele não teve aquele cuidado de aumentar, não é? Uma questão do muro, um muro alto, ele me dá proteção, mas ele também tira aquela influência do que a gente vê. Né? Então, a gente precisa levantar um muro na nossa vida, um muro espiritual.
Ah, não, tá bom, deixa eu ver aqui. Não, esse muro já tá bom. Não, uma vez por semana oração tá bom, uma vez tal, 2 vezes já tá bom demais. Não, tem que aumentar o muro. Aumentar o muro é orar mais, é buscar mais ao Senhor, é levantar o muro, é nos afastar mais, é tomar mais distância de certas influências, não é? Eu costumo brincar, num bom sentido, né? Às vezes a gente vai numa festa da igreja, está numa comunhão, ô fulano, senta aqui não, Salmo 1, não vou sentar aí não. É roda dos escarnecedores. E quantas vezes, de verdade, a gente está levando Salmo 1 a sério? Quantas vezes você, na sua vida, na sua casa, não sentar na roda dos escarnecedores não é uma coisa de afrontar, de desqualificar, é uma coisa protetiva. Protetiva. Né? É não se colocar debaixo daquela influência. Se você está num lugar qualquer, que o cheiro é ruim, você fica lá. Não é? Você fica lá. Já em alguns lugares, quando você não tem como sair, mas você está passando, pelo menos você fala, nossa, né? Pai, que cheiro horrível. Você logo quer passar rápido, fecha a janela do carro. Tem alguns lugares que eu passo de carro que tem um cheiro ruim, né? Na Brasil, aqui, não sei em que altura ali, tem um lugar ali que de vez em quando tem um cheiro brabo, não é? E eu acho muito interessante quando eu estou com meus netos dentro do carro, a minha neta pergunta quem soltou um pum. E a gente responde, não, é o cheiro daqui, não é verdade? Mas ninguém fica assim, olha que horrível, ao contrário, você não fica. Aí por que na roda a gente se deixa influenciar? A gente fica cheirando o cheiro ruim. Por que a gente, não tem problema não. A gente fala até que é amor, não, tem que amar o pecador, tem que amar não sei o que lá. Então nós precisamos levantar os muros, você tem que mudar, você estava afastado, Deus te restaurou, Deus te buscou, Deus te chamou, você ouviu a voz de Deus. Então, tenha esse cuidado. Ele levantou os muros para protegê-lo contra os seus adversários. E nós também precisamos levantar um muro de proteção na nossa vida espiritual. Ter a vida restaurada é importante, mas não é o fim da estrada. Eu preciso ter minha vida restaurada, eu preciso abandonar as práticas que desagradam a Deus, eu preciso manter distância delas. Levantar os muros pode estar resumido na minha vida, na sua vida, na base de Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo. Não dê espaço ao diabo. Isto é, construa um muro de proteção para que ele não venha invadir novamente a sua vida. Reparar aquela brecha por onde essa fase, essa derrota entrou na sua vida, invadiu o coração da sua vida. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou pedir que você curva a sua cabeça. Quero que você acredite que Deus vai te dar forças, não é? Quero lembrar você a nossa obrigação de manter aceso o fogo no altar da nossa vida. A obrigação de manter o fogo aceso era do sacerdote. E nós temos esse cuidado. Você deve ter esse cuidado. Como talvez você tenha o cuidado de apagar as luzes da sua casa. Vai dormir, vê se está a luz acesa, não pode ficar nada aceso, vamos economizar. Espiritualmente, a obrigação é outra. Espiritualmente, é você dobrar seus joelhos, buscar a Deus, orar, porque você precisa manter o fogo aceso no seu coração. Se afastar de tudo aquilo que está roubando do seu coração, que está contribuindo para apagar, porque a gente vai fazer coisas totalmente que vão aborrecer a Deus, como fez Manassés.
pedir que os nossos auxiliares venham servir a ceia.